pela sua graça, aprove o quê? Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei a carne e sangue. Olha só, a experiência Perfeito. de Paulo, de verdade, foi uma separação total Amém. da parte de Deus, né? E não somente ele recebeu revelação por meio de pregação de outros discípulos ou apóstolos. A pregação que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Porque imagina, só ele falou essa palavra, aprove, ou seja, agradou a Deus. Deus se sentiu deleitoso de revelar o seu filho em Paulo. Sim. Imagina só, irmão. Para pregar o evangelho. Olha só o 16. Revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém, tá vendo? Quem Hum. estava lá em Uhum. Jerusalém? Os discípulos, os apóstolos, a equipe elite, né? Hum. A elite que estava lá. Para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E nesse caminho, nesse interim, irmãos, nessas andanças, Cristo apareceu a ele e agradou a Deus revelar seu filho a Paulo, coisa que só ele expressou. Sim. Nenhum dos 12 teve essa expressão, como ele teve. Não. É, Você sabe que É que o único apóstolo que ele deixa claro, vamos dizer assim, que recebeu, irmão Mauri, nós estamos mostrando este princípio porque que Paulo usa a expressão meu evangelho, né? E a gente vai apresentar vários versículos no desenvolvimento, mostrou que os apóstolos, quando ele fala em Gálatas que subiu em Jerusalém, ninguém deles aportou alguma coisa. Porque o evangelho por ele pregado, que o Genaro leu, o evangelho que era pregado por Paulo, ele não recebeu de homem nenhum isso aí. Mas foi revelado para ele. E aprove a Deus revelar seu filho a ele, né? A qual ele se tornou ministro e pregador desse evangelho entre os gentios. Agora, vamos dizer assim, dentro do que ele pode expressar claramente, onde que nós encontramos concretamente o que significa a justiça de Deus? Somente nessa epístola de Paulo, irmão. Vamos dizer claramente, é lógico que os outros apóstolos também. Mas quando você entra nessa transição do que significa que aconteceu mesmo em Cristo Jesus, não tem ninguém que explique como Paulo explicou, porque foi uma é verdade, revelação pelo Espírito. é Não é verdade. extraordinário? É extraordinário. É maravilhoso isso aí. É porque se os outros explicassem, os outros explicariam desse jeito. Olha, Paulo me ensinou desse jeito, eu vou mostrar para Hum, vocês como que é a revelação, né? É mais ou menos assim que eu estou falando, assim, de que diria outros que explicasse a revelação. Mas Paulo não precisa de explicar revelação de outra pregação. Ele mesmo recebeu e foi revelado nele. É impressionante, irmão. é, Eu fico assim surpreso por essa, porque realmente o cara recebeu a revelação divina. amém. em 1 capítulo 1 fala que ele foi afastado por Deus para o evangelho. Isso fica muito claro quando você olha em Atos, né? Em Sim, Atos, por exemplo, quando ele foi chamado, quando ele perseguia aqueles que estavam invocando o nome do Senhor, aí ele se encontrou com o Senhor diretamente. E a partir daí ele usou uma expressão muito clara que nunca iria ser rebelde contra a visão celestial que ele recebeu. Então, a partir desse Atos. momento, em Atos, né, a partir desse momento, o Senhor usou de grande maneira. Então, várias coisas que aí fala assim que ele foi o vaso escolhido por Deus, afastado, né, para anunciar o nome, para sofrer por causa do nome. E depois, quando ele fala assim que os outros apóstolos nada acrescentaram novo para ele, né? Nada novo, né? É, ele mesmo já era uma pessoa que já estava saindo do judaísmo, do sistema. E sim, quando você vê, por exemplo, as declarações dele com relação a como que o Senhor chamou ele, e que para ele todo o sistema jerárquico do judaísmo e das práticas da lei
seria simplesmente uma coisa que não presta para nada, é lixo, né? É uma coisa que não serve absolutamente para nada. Então ele podia falar que ele estava fora do sistema do judaísmo, porque Deus mesmo chamou ele, né? E depois, quando ele fala assim que nada ia acrescentar nada para eles, então, imagina, irmãos, se os apóstolos originais tivessem acrescentado alguma coisa para Paulo, isso estava dando uma ideia que a revelação que Paulo recebia era incompleta. Quando a gente olha a revelação que Paulo recebeu e anunciou, né, para a igreja e até para os incrédulos, quando você vai para Romanos capítulo 10, ele fala, a lei fala isso, mas a fé diz assim. Vocês entenderam como que é? Então, Sim, sim. quando ele anunciava o evangelho, é totalmente diferente. Então, essa questão da revelação é muito importante, irmão. Tem outro ponto, por exemplo, que se ele tivesse falado que recebeu alguma coisa dos outros, os primeiros, então isso seria uma revelação totalmente impura. Não seria uma revelação pura. Quando você olha Paulo falando do evangelho, falou do meu evangelho, por exemplo, ele falou com autoridade, ele falou com propriedade, porque realmente ele recebeu a revelação da parte de Deus, né? Então, nessa questão, por exemplo, irmão, ele teve que defender, é uma defesa necessária. Ele tinha que falar isso porque a igreja estava sendo influenciada por outro evangelho. Sim. E tem que ser anatema o outro evangelho. Qual que era o outro evangelho que estava sendo anunciado naquela época? Era guardar a lei. Sim. E ele não foi influenciado com esse evangelho fora do evangelho da graça, né? Para que fosse misturado com a exigência que tinha a lei. Essa influência vinha de Jerusalém e ele sofreu por causa disso. Por isso que ele falava com firmeza, o meu evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, e várias formas que ele falou, né? Então, ele foi categórico quando falou tudo isso aí. E você sabe que o único que fala em Cristo é Paulo. Sim, é o único, é o único. Ou seja, olha a magnitude. João, na epístola de João, ele fala de uma maneira diferente. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, né? Ele está traçando um relato que os outros não traz. Então, essa expressão permanecer em mim não é entendido. Como que permanecer nele, né? É a mesma coisa quando Jesus falou, que me vê a mim, vê ao Pai. Naquele dia, vocês saberem que eu estou no Pai e vós em mim. Como? Como que sabereis? E agora vem a revelação que vem por o ministério de Paulo, né? É que nós entendemos agora que nós recebemos o Espírito e que esse Espírito é o próprio Cristo, então quando nós andamos pelo Espírito, nós estamos nele. Em Cristo, o que que é em Cristo? Tudo ocorreu em Cristo, Paulo traz isso, não em nós. Onde que nós tiramos essa verdade? Que aconteceu todo somente nele. É por meio das epístolas de Paulo. Do contrário, não teríamos isso. Isso mesmo. Exatamente. Eu vejo assim que a revelação que Paulo recebeu estão todos escritos. Agora Isso, nós precisamos escavar essas é revelações, né? À medida verdade. que nós vamos cavando, à medida que nós vamos, digamos assim, em espanhol, desarrollando, entrando e adentrando nessas revelações, pouco a pouco, para nós também vão se abrindo. Amém. Vamos se abrindo pouco a pouco de acordo a nossa busca, nossos interesses e sinceridade de coração. Porque Deus não vai mostrar uma coisa que a pessoa quer somente só para saber, né? Não é somente para saber, porque não é uma questão de entendimento, é uma questão de crer e receber. E à medida que a gente crê, à medida que ele vai se mostrando, porque é ele que se mostra. Pouco a pouco ele vai se mostrando. Então, muitas das vezes, nós não podemos usar as escrituras, digamos assim, os escritos de Paulo e falar como que se nós estivéssemos falando, né? Verdade. Porque os escritos dele é dele, ele recebeu e ele está escrevendo, ou seja, ele escreveu, deixou registrado a experiência dele, né? A vida dele, o envolvimento dele com o Espírito. Agora, hoje, nós estamos repetindo, mas esse tem que chegar à nossa realidade também. À medida que nós buscamos a Deus, à medida que nós temos experiência com Deus,
vai ser a nossa realidade. Pouco a pouco vai se abrir para nós. Por exemplo, quantas vezes nós já lemos um versículo que nunca vimos como estamos vendo agora? Por quê? Porque Deus está abrindo, Deus está mostrando. E esse não é por esforço humano, esse não é pelo conhecimento nem pela sabedoria humana, mas é de acordo ao nosso coração sincero com o Senhor. Amém? E sempre vai ser a mesma coisa. Assim como Paulo foi firme, se nós somos firmes, não negociamos a coisa de Deus, porque o inimigo é forte, o inimigo é sagaz e astuto, que ele quer que nós deixemos as coisas de Deus por coisas, seja família, seja trabalho, seja o que for ali fora, para nós desistir de Deus. Se nós somos firmes, com certeza isso, irmão, vai trazer para nós proveito e vai ser acrescentado, né? Cada dia vai se acrescentar a nós a revelação. Glória a Deus. Maravilhoso. Nós estávamos compartilhando agora há pouco, né? Estivemos aqui em casa, vários irmãos, e graças ao Senhor, a gente se junta e tem que puxar, né? O irmão Mauri puxou o assunto, né, irmão Mauri, do Senhor, né? E isso foi um testemunho, porque a gente começa a falar e se junta, às vezes, e tem tantos assuntos para falar. E eu gostei muito da atitude do irmão Mauri, que ele encaminhou a conversa para as coisas do Senhor e trouxe o tempero, ao ponto que no final da conversa nos levou a orar todos juntos. Mas se alguém não Amém. puxa, se alguém não leva para o Senhor, né? Porque você vê o bom depósito tá no coração. Quando alguém puxa, de repente parece que todo mundo é atraído como um ímã para aquilo. E produz, porque trouxe uma alegria, lavou os pés dos irmãos, entendeu? E usou quantos minutos? 10 minutos para falar. E em 10 minutos lavou o pé de todo mundo. E o assunto que o irmão é especialista, lavar os pés dos irmãos. Foi muita gratidão, né? Você vê que um ajuntamento de irmãos, Sim, e fazia tempo que a gente não via a irmã Isabel, a irmã, aí conhecemos mais dois irmãos, ali sim, com umas 10 irmãos reunidos, sim. é, já é o testemunho, e alegra o coração do Senhor, né? Puxa Que vida. o Espírito Santo habita em todos os irmãos que estavam ali reunidos. Sim, Então, o que que acontece na hora que ora, a gente tem que falar do Senhor, é uma alegria, né, irmão? É amém. muita. Sabe que eu fico vendo, irmão Vitor? Sim, O Genaro, a irmã, a Isabel, tá nessa caminhada há 30 e poucos 30 e anos que a poucos gente anos. conhece ela. É Já verdade. passou pelo Instituto do Rim, e tal, e tanta caminhada junta, né? E o Senhor tem guardado nós, e guardado Guarda. eles também. Uma alegria. Amém, irmão. Aleluia. Sim, Não, e eu tava vendo o compartilhado, irmão. Na hora que o Genaro, o irmão Genaro, leu esse versículo, que não quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Irmão, sabe o que eu fico pensando? É aquela situação onde que Paulo ele vai ter aquele momento da cegueira, que ele vai para o terceiro céu, que fala que ele ouviu palavras que não é que, que, que ele ficou tão surpreso. O que esse irmão viu? O que o Senhor fez nesses 3 dias? Ele conheceu as insondáveis riquezas de Cristo. Irmão, isso mudou a amém. vida desse irmão precioso, Paulo, que acabou escrevendo 13 epístolas, né? Se eu não me engano, né? Acho que Sim, 13 epístolas. E aí ele podia falar, bater no peito, porque ele era uma coisa que ele estava vivendo. Como diz, que siga o meu exemplo, né, irmão? Puxa vida, ele chegou a falar isso, né? Seja imitador de mim como sou de Cristo. Então, que eu falei, você sabe o que eu acredito que o Senhor quer fazer conosco, irmãos? sim. Igual aquela passagem, onde o Senhor quer limpar ainda tudo que ainda nós temos impedido da gente ter uma vida genuína de servir ao Senhor.
né? Eu gostei muito do irmão, nosso irmão querido, o irmão Romeu Bornelli, levando aquela palavra dos quartinhos que a gente tem no coração. Esse Sim. quartinho não mexe, não. Esse quartinho é só eu que tenho a chave. E o Senhor, ele quer mexer nesses quartinhos. Mas sabe que eu gostei da palavra? A gente tem medo de abrir esse quartinho, mas o Senhor coloca a mão junto com a nossa mão e abre esse quartinho. E expõe aquilo que ainda nós temos dificuldade diante do Senhor. Cada um tem sua dificuldade, irmão. Cada um tem na sua esfera, tem um quartinho secreto, né? Tem. Puxa, como que é difícil. Eu fiz uma reflexão, como que é difícil. A gente foi criado para ter para prosperar, para trabalhar, para pagar conta, para sabe, é como se fosse uma máquina, né? Vai bem, estudar, fazer curso. Parece que você está postando corrida com o mundo. E de repente o senhor fala: considera isso todo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Aí Amém. você começa perder, você começa as coisas, Genaro, começa a perder um valor, começa a perder o brilho. Não que você não tenha que ir lá fazer a melhor postura, que você tem que ir lá tratar bem seu cliente, mas não é. Se de repente você começa a ver que seu trabalho é para o Senhor e Amém. que você está vendo que os dias, nossa, os relógios estão contando, o Senhor pode nos levar a qualquer hora, ou Ele pode ser misericordioso e deixar a gente mais um tempo, mas Ele que a gente tem que estar com as nossas vasilhas, irmãos. Nós estamos Amém. compartilhando isso ali com os irmãos, com as nossas vasilhas cheias de Cheio. azeite, sabe? Né, irmão Vitor? É tipo Sim. assim, o azeite dá para aquele dia, a gente tem que pôr mais azeite que é aquele ponto para a gente poder ter o coração de Amém. servir o Senhor de uma maneira genuína, de amar os irmãos em Cristo, né? Amém. De amar. E outra fala sem detença, não só irmãos que estamos reunindo, mas irmãos que aparecem para tudo que é lado, Sim. circunstâncias diferentes. Amanhã eu vou examinar o pessoal da restauração pediu para examinar um irmão que é missionário na África. Aí veio o outro ligou também que se poderia examinar. Eu falei, puxa vida, eu tenho mais que lavar os pés desses irmãos. Tem Amém. que abraçar esse irmão. Eu falei, olha aqui, não precisa pagar nada, não. Entra aqui, irmão. Irmão, quanto tempo que nós ficamos aprisionados em religião? Verdade. Falando, olha, aqui, igual eu vejo, igual essa situação de Paulo antes de conhecer o Senhor. Ele perseguia, ele era um perseguidor dos cristãos, mas Sim. depois ele passou a ser um irmão genuíno. E sabe o que, que eu fiquei impressionado com a vida de Paulo? Sim. E, sabe, é umas coisas que, irmão, é até de arrepiar. Quando ele vai indo para o final da última, o inverno de Paulo, ele vai ser preso num, num, numa cela fria, gelada, cheio de rato e com frio, ele pede para o seu discípulo, seu discípulo amado, Timóteo, a trazer uma capa e os manuscritos. E ali ele estava esperando, não é que o seu irmão, ele não estava esperando uma sentença de livramento, olha, ó, ali nós vamos tirar você dali, aí você vai para outro lugar, você vai pregar a palavra, você vai ter uma vida tranquila ainda, hein? E nós Sim. vamos ter ali, ter condição de você apacentar várias pessoas e ter uma vida até sua velhice. Não, o Senhor ali, ele estava aguardando a execução dele, irmão. Sim. É verdade, Ele irmão. estava aguardando a execução, assim como Tiago, né? A gente fala, o João foi poupado, mas Tiago foi executado logo cedo também. Então eu vejo assim, nós não estamos sendo executados, irmãos. Verdade. Nós temos assim uma liberdade ainda. Eu faço plano ainda, irmão. Faço Nossa. plano ainda para as coisas. Vai, plano, e eu acho que o Genaro também faz plano também. Tem família grande, esposa, tem as crianças. Aí faz plano, irmão. Faz. A gente faz plano. E o Senhor é tão misericordioso que sabe que ainda nós temos ainda tantas coisas que somos infantis ainda, Verdade. tantas coisas que ainda precisamos realmente ir aos pés do Senhor Jesus Cristo e Amém. ser simples, né? Então Amém. eu dou muita glórias ao Senhor, porque nas madrugadas eu tenho ido diante do Senhor e falei, Senhor,
eu não sei orar, mas muitas vezes eu ligo uma palavra, parece que o Espírito fala através daquele irmão, aí eu abro uma palavra, eu estou aguardando, recebo uma outra, e aquilo vai queimando, a gente vai botando azeite na vasilha e nós vamos falando do Senhor, né? Então, Vou- é, eu vou dar um aprove revelar o seu filho em mim sem detença. Senhor, que isso seja uma realidade nas nossas vidas, né? O irmão Mauri deu um testemunho ali conosco, eu vou compartilhar. Ele disse que por parte da família tem a escolha de plano de saúde, né? Aí quando chegou a vez dele, ele falou, não tem plano de saúde, não. Meu plano está em Cristo, ele falou, né? Como diz a confiança, né? E ele deu um testemunho para os que estavam ouvindo, porque, vamos dizer assim, a insegurança social é muito grande. Então, toda pessoa que está nesse mundo, ele procura um bem-estar, né? Já seja você fazer um pé de meia, fazer um plano de saúde, né? Você se percatar para a velhice, tudo aquilo que é o plano, né? Que não é, está errado, mas quando alguém fala uma coisa absurda como ele falou, vamos dizer assim, absurda para os olhos humanos, né? Mas como um testemunho de fé, porque não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé e não pelo que vemos, né? Então, por outro lado, um testemunho de confiança, né, irmão Mori? Confiança em que Deus e que debaixo do controle dele estão todas as coisas e que não é um plano de saúde que vai te trazer segurança, senão a nossa Não. confiança em Deus, né, irmão? Amém. E é Isso isso aí, que eu irmão gostei Vitor. de ouvir isso aí, viu, irmão Mori? Gostei muito de você falar isso para as Porque você, pessoas e elas porque ouvirem, você né? sabe que as pessoas estão preocupadas, qual o melhor plano, o que fazer, isso, É, aquilo. E agora aposentadoria, faço isso, aquilo. Não está errado, mas o que que acontece? A minha confiança está no Senhor, amém, porque o Senhor começou a obra em mim e há de completar até o dia de Cristo. Então, é essa confiança. Você pode ter o que for do plano de saúde, mas se o Senhor quiser que você passe por um deserto de algo, o Senhor vai passar. também, Então, a gente tem que ter um coração realmente absoluto para o Senhor, né? Então, amém, eu me senti muita paz, porque estava uma reunião dos empresários, a família, todo mundo fechando e aproveitando os planos. Aí, na hora que perguntaram, insistiram. Eu falei, não, meu plano está em Cristo. amém. A minha esperança está no Senhor, porque realmente isso nada adianta. Isso daí, quando você tem que encarar, você tem que ou ir para o SUS, ou tem que vender um imóvel, ou você tem que juntar os irmãos para te ajudar. O Senhor vai prover, o Amém. Senhor vai cuidar, né, irmão? Então é isso daí que a gente. Se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, como diz 1 Coríntios 15, 19, somos os mais infelizes dos homens. Nossa Sim. esperança está no Senhor, né? Amém. Até eu comentei, Genaro, que é assim: a Lília e o Vitor estão indo para a Argentina, mas a mãezinha da Lília, pô, não tem condições financeiras. Não. A pessoa está ali, uma cidade formosa, não, Formosa não, a cidade no interior ali, que esqueci o nome, Pirané? é Piranê, tem condição. Aí a irmãzinha com um probleminha de coração vai visitar uma irmã lá na Patagônia, passa mal, e lá os caras é bem atendido do ponto de vista médico, e faz cateterismo e bota um stent no coração e a mulher volta bem. E não gastou nada. Aí, irmão, daí você fala o seguinte: os dois irmãos estão vivendo pela fé, uma dificuldade. E quem que é? O Senhor guardou, irmão. O Amém. plano de saúde dele. Amém. O plano de saúde foi que os irmãos estão vivendo na obra. O Senhor fala: não, peraí, resolve esse problema aqui. Vamos ajudar ela ali. E Amém. os irmãozinhos estão, enfim, então, que a gente possa ter esse coração, né? Meu Amém. irmão, e é tão gostoso ali naquela reunião, paramos ali em frente da tua casa, Ah, o ajuntamento dos irmãos, você sente a bênção de Deus. até orou na vereda ali Na rua, na até orou na calçada. rua, o pessoal falou, esse pessoal orando na rua, irmão, cuidado, cuidado. Maravilhoso, né? Amém, mas Deus seja louvado. Eu fico muito É. feliz, Irmão, fico você muito sabe que, feliz. que nós estamos lembrando, né? Por que que Paulo ele tem essa expressão meu evangelho, né? E quando a gente fala do testemunhar daquilo que realmente recebeu alguém,
Nós podemos usar esse exemplo de Paulo, não para exaltar Paulo, mas podemos ver como que alguém que Deus usou e trouxe através dele esses escritos, né? Vamos dizer, certamente não atribuímos ele, né? O mérito para ele, mas vemos como foi o canalizado que Deus queria através de alguém. E isso que é muito importante ressaltar no capítulo 12 de 2 de Coríntios 8, que impressionante, irmãos. E isso aqui precisa falar conosco, porque quando nós trazemos memória, nós precisamos lembrar quem que foi e como foi, né? Se é necessário que me glorie, versículo 1 do capítulo 12 de 2 de Coríntios. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, ele diz: passarei as visões e revelações do Senhor. Então, vamos dizer, irmãos, quando Deus quer transmitir algo para os santos, vai usar, canalizou nesse caso aqui Paulo. Mas olha como que foi, irmão, que impressionante. Conheço um homem, e ele diz, em Cristo, conheço um homem em Cristo, está falando figuradamente dele mesmo. Ele está dizendo, eu em Cristo, conheço um homem em Cristo, ele diz, né? Que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, no corpo ou fora do corpo, Deus o que sabe. E eu sei que tal homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa eu me gloriarei. E aqui, irmãos, olha que lindo, irmãos. Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, umas qualificações, irmãos, quando Deus quer revelar algo, nunca vai ser atribuído ao homem. Embora ele diz que o evangelho que ele recebeu não recebeu de homens, e foi uma revelação, ele não é, olha como que é, ele não atribui para si, porque ele é vulnerável na fraqueza, ele está mostrando isso. Pois se eu vier a gloriar-me, versículo 6, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se procure comigo mais do que me vê outro que ouve, ou seja, que para que a glória não seja dele, e para que não me ensoberbecesse. Olha, irmãos, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me salte. A gente está preocupado de saber que era o mensageiro, quem que era, né? O que foi isso? Olha aqui. Por causa disto, 3 vezes pediu o Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Por quê? Amém. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Amém. esse é o princípio. Não é glória para nós, não é glória para o homem, é glória para Deus. Então, Amém. a revelação da pessoa de Cristo, que Paulo ele vai falar categoricamente, é na fraqueza dele é que foi revelado. Porque ele experimentou fraqueza para que a glória seja de Deus e para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações. Foi posto um mensageiro de Satanás, um aguilhão na carne, para que não se exalte. E de boa maneira agora, versículo 10, pelo que sinto prazer na fraqueza. O que diz, irmão? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí que impressionante, irmão. Amém. Então, eu gostaria de trazer esse aspecto que é muito sobressaente, quando você vai ouvir de parte dos evangelhos sobre a ressurreição. Nenhum dos evangelhos nega a ressurreição, nenhum deles. Mas ninguém desenvolve a ressurreição. Vamos dizer, eles entendem a ressurreição de Cristo porque eles são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Mas eles não conseguem desenvolver o como é a ressurreição que nós estamos aguardando. O único, irmãos, por causa da revelação que ele recebeu, ele consegue desenvolver de uma maneira tão forte. Quando você vai lá em Tessalonicenses, capítulo 4, para que os irmãos não ficassem desanimados, né? Porque estavam morrendo os irmãos e Cristo não voltava. Por que tinha essa situação? Porque não havia clareza sobre isso.
Eles estavam esperando a manifestação ou a vinda do Senhor, mas os irmãos estavam morrendo. E agora? Não é? Então precisava de alguém trazer, através da palavra de Deus, revelação sobre isso. Paulo, irmãos, ele desenvolve categoricamente trazendo para os irmãos segurança no coração. Que É, embora eles sabe por quê, dormissem. Vitor? É? Sabe por quê? Por quê? Que eu vejo que ele, irmão, foi uma pessoa que experimentou em todas as áreas humanas. Sim, Ó, verdade, irmão. você vê em Gálatas capítulo 1, versículo 10, que ele se Sim, apresenta como servo. é, É uma pessoa que serve. sim, Então, ele passou por esse estágio de servir aos irmãos. amém. Claro que não é um serviço não somente dar alimento, porque ele também, ele mostra nas suas epístolas, quando ele pregava, ele trabalhava para que todo mundo comesse. Né? Ele dava alimento e sustento para todo mundo, para Sim, todos aqueles cooperadores dele, né? aham, E Colossenses 1:23, veja só Colossenses 1:23, irmão. sim, Ó, interessante que ele tem experiências nessas áreas, porque isso que demonstra que por que ele recebeu tantas revelações, porque ele sim, passou por todas essas etapas. amém. Colossenses 1:23 diz assim, ó: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Uhum. evangelho que Que eu vi. viste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bom, Olha hein? só, É, ele é servo, agora é ministro. é, E não somente isso, ele experimentou também ser escravo de amém. Cristo. Sim. 1 Coríntios 9:19 fala isso, né? Olha só, 1 Coríntios 9:19. Porque sendo Porque sendo livre de livre, todos, sim, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. olha a experiência do homem. Ele não é uma pessoa que está lá em cima, né? Ele se É, fez escravo, irmão. amém. Quem do pregador que gostaria de se fazer escravo? Somente uma pessoa que recebeu revelação. Amém. Não tem outra. Ou Tito, capítulo 1, versículo 7. Esse aqui é impressionante. Tito 1:7 diz assim: porque é indispensável que o bispo, olha só, ele agora é Sim. bispo, seja repreensível como despenseiro, olha só, escravo, servo, bispo, despenseiro de Deus, não arrogante, não Bom. irracível, não dado a vinho, não Uhum. violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, Sim. sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. Olha só o Sim. detalhe, irmão. Detalhe preciosíssimo. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É impressionante, irmão. Aleluia. É impressionante a etapa que esse homem passou. E não está, como você está falando, não é para engrandecer ele, mas o Não. poder do evangelho, irmão. Amém. O poder do evangelho, como pode mudar uma pessoa, transformar totalmente a mentalidade, a consciência do homem, o íntegro dele, agora é totalmente do Senhor. Amém. E ele experimentou essas áreas, e, inclusive ser escravo, porque ele, inclusive, chamou alguns e falou assim: você foi chamado sendo escravo? Permaneça do jeito Continua que você escravo. está. Pois eu mesmo também sou escravo de Cristo, ele fala, né?
É impressionante mesmo, eu fico extasiado. E olha só, Romanos capítulo 1, versículo 1. Esse versículo todo mundo conhece. Paulo, Sim. Pode ler, irmão. Aí diz chamado, chamado isso. para o Evangelho. Eu, É eu impressionante. queria Paulo, frisar servo de... só, posso frisar um versículo que eu estava pesquisando aqui, que Pode, eu, irmão. em Colossenses capítulo 1, o versículo 25 tem várias traduções. Não sei como seria a tradução sua. Você pode ler, Vitor, porque eu acho que o teu é diferente, né? É, 25, 25? Colossenses 1:25, né? Sim. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de Uhum. apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Aí diz plenamente. Hum, Outra tradução fala assim, completar a palavra de Deus, hum, que muda o sentido, né? Claro, a gente fica mais claro para nós. E nessa tradução que eu tenho, esqueci o versículo 25 fala assim, do qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, é Deus que chamou, né? hum. Que Sim, me foi, que me foi otorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Então, quer dizer que quando os outros apóstolos estavam ainda, claro que foi anunciada a palavra de Deus, claro que foi apresentada a pessoa de Jesus, porque, por exemplo, quando você lê Mateus, você vê o rei, né? Jesus como sendo como rei, né? Depois você vai para os outros, né? Você vê como servo, como homem, e João, de maneira mais profunda, ele apresenta como Deus. Só que mesmo assim, todos os aspectos que eles apresentaram, o evangelho com relação à pessoa de Jesus, não seria completo como aquilo que o Paulo fez conhecer, porque aqui sim. esse versículo fala assim, a fim de tornar completamente, até então não tinha essa expressão completamente, ou completar Hum, a revelação que faltava. Tinha revelação? Tinha. Você vai em Mateus, por exemplo, houve uma revelação, né? Aí pergunta para Pedro, e o Pedro foi revelando, e foi assunto indo, né, até o final. Mas essa expressão, assim, completar, completamente conhecer a palavra de Deus, é uma coisa muito profunda. E aí ele fala o que era se completar? Um mistério que esteve oculto, sim. Isso. que Pedro não viu, João não viu também, porque o Não. exemplo de maneira tão profunda, mas João não viu também. Então, oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos Ao seu seus santo. santos. E aí vem a quem Deus tem a fonte, né? Entre os que não são judeus, não fala esse assunto, não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós, a A esperança da esperança glória. da glória. E o versículo seguinte fala: a ele, portanto, proclamamos, entendeu? O que ele estava pregando é ele, é a pessoa que estava pregando, né? Ele pregou a Hum, ele, aconselhando, ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria para que apacentemos todo homem, apresentemos todo homem que é perfeito em Cristo. Olha só a Amém. preocupação que ele tinha, o encargo que tinha, a comissão que ele tinha, a responsabilidade que ele tinha com relação a que Deus revelou para ele. Ele não podia não apresentar aquilo. Por isso que ele, às vezes, o falar dele é muito profundo. E o Pedro reconheceu, como disse o Genaro já comentou, né? O Pedro teve que falar, poxa vida, o que ele diz é muito difícil de entender, porque os indoctos e ficam torcendo tudo, né? Distorcionando as coisas, mas nem eu entendo o que estava falando Paulo, Pedro, né? Mas graças a Deus Paulo entendia. E aí fala, e para cumprir esse propósito, fala do que Deus tinha determinado faz tempo já. Eu me esforço arduamente lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Mas os versículos anteriores eu queria também mostrar como ele dá ênfase com relação à pessoa de Cristo, né? Ele no 13 fala do mesmo capítulo 1 de Colossenses, fala, ele nos resgatou. Depois você pode ler outros versículos a mais, né? Depois o 14, o 15 fala, ele é a imagem de Deus.
invisível, o primogênito sobre toda a criação. Depois se fala assim, versículo 17, ele existe antes que tudo. Versículo 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. E aí 19 fala, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse, e aí vai indo até o final, né? Então ele fala muito nele, ele, é nele, e no 23, o que o general já leu, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho, que a esperança não é uma pessoa, não é só uma informação que a gente tem, de fato, a gente tem informações, né? A gente lê, estuda, decora, compartilha tudo. Não estou dizendo que não, o aspecto intelectual. Mas ele fala assim: esperança do evangelho que ouvistes, a que está sendo pregado a todas as pessoas de todo mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele, olha, seu irmão, a responsabilidade que tinha ele não fugiu disso, ele anunciou. Ó, mais um assunto, olha, irmão, a ousadia que ele tinha em criticar a Moisés. Poxa vida, você criticar o Moisés naquela época era muita ousadia. Falava para ele, não, o Moisés entrava lá e tinha que cobrir o rosto, porque tinha que sair de lá, quando saía ele estava perdendo a glória, ele tinha que cobrir isso para poder aparentar, né, que era um mistério, quer dizer, que era com glória, mas não era com tanta glória como aquilo que a gente recebeu. Então, irmãos, isso dá uma segurança total para ele e contra Bem, todo o sistema religioso, porque ele tinha não apenas a verdade em letras, mas é uma realidade também, porque ele experimentou aquilo. E a gente sabe, experimentou quando em Atos ele perseguia os santos, né? E Deus mesmo, Jesus mesmo se revelou para ele, e daí para frente ele não parou mais, né? Claro que Deus aperfeiçoou ele em várias coisas, né? Amém. Amém. tá bem. É verdade. Muito rico o partilhar do Rico irmão, demais. né? E você viu, não sei se o irmão ia falar, mas esse versículo que ele citou aqui em Colossenses 1 é extraordinário, né? A fim de apresentar todo um Impressionante. homem perfeito a Cristo. E, Verdade. e a gente tem batido bastante na tecla de que o aperfeiçoamento já ocorreu. Então, não diz no sentido de que nós estamos caminhando para a perfeição. Está dizendo para ser revelado o que é perfeito. Por isso que capítulo 2, mesmo de Colossenses, virando a página, Paulo usa uma expressão para mostrar este aspecto de que precisa ser revelado essa perfeição, não em nós, senão naquele em que nós estamos. E esse quer dizer aos santos e fiéis, versículo 2 do capítulo 2 de Colossenses. Santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Ó, capítulo 2, perdão, versículo 2, eu estou lendo errado. Para que o coração deles, olha, irmão, seja confortado Coração. e vinculado em amor, e eles, aqui, irmãos, isso que é impressionante. Porque Paulo tem esse objetivo de apresentar todo um homem perfeito a Cristo. E em Gálatas ele diz até que Cristo seja formado em vós, certo? Ele diz isso. Mas quando você lê o versículo 2, olha o que diz: para que o coração desses irmãos, dos irmãos que estão na fé, seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da convicção. Convicção, irmão, essa palavra, convicção, é quando vem, porque a fé é assim, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que já estão, ainda não se manifestaram. Então, você tem fé, mas a convicção é um passo adiante da fé. Convicção é quando para você já é real isso. Não aconteceu, mas é real. Olha, com forte convicção do entendimento. O que que nós precisamos estar convicto no entendimento? Para que possam compreender. Porque compreender a perfeição, irmão, é muito importante. Olha o que diz. Esse mistério que plenamente é em Cristo, ou plenamente é o mistério de Deus que é Cristo. Agora, olha o que fala o versículo 10. E isso que me impressiona, o versículo 10. Desce um pouquinho. E aqui ele vai fazer um relato do que nós já estamos na fé, nós temos recebido Cristo, mas o que diz aqui? Também neles estáis aperfeiçoados. Não estamos caminhando para uma perfeição. Nós estamos nele que é perfeito.
Esse é o aspecto muito importante. Por quê, irmãos? Porque quando vem a revelação do conhecimento da verdade, por isso a sublimidade do conhecimento de Cristo, que vai sendo gradativamente revelado e vai sendo convicto nosso entendimento do que aconteceu em Cristo, fica manifesto e revelado no seu coração essa perfeição. Quando nós lemos Filipenses 3, os irmãos lembram, não que tenha alcançado a perfeição, ele fala, mas esquecendo que para trás ficou, prossigo para que está diante de mim. Mas o versículo seguinte diz, nós que somos perfeitos. Ou seja, ele diz, minutos anteriores, versículos anteriores, ele diz, não que tenha alcançado a perfeição, mas esquecendo que para trás ficou, prossigo para o alvo. Ou seja, o alvo, irmãos, é nós estarmos no perfeito. Por isso que quando ele afirma a perfeição, não é nele, senão em quem nós estamos. Essa é a perfeição que está manifestando aqui pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Maravilhoso. Glória a Deus. Muito bom essa abordagem, irmão Vitor, porque senão, se a gente não tem essa visão bem clara, você quer aperfeiçoar o primeiro Isso. homem, Sim, sabe? É aquela tentativa da religião tentar melhorar. sim, irmão. Aí fica as vãs aparências, os rituais, a maneira de se vestir, a maneira de cumprimentar, e como se diz, querendo ter um estereótipo de que você realmente está melhorando ou que você está perfeito, né? Sim. Mas estar perfeito é estar em Cristo. Aleluia. Nele nós somos aperfeiçoados, né? Amém. Então, foi muito boa essa colocação sua, Amém. porque na medida que você vai levando essa palavra de hoje, de coisa, você tende a falar, não, eu vou tentar me esforçar para fazer isso. E Isso. eu realmente, Paulo não falou nada disso como Não. experiência. Ele viu que ele é aperfeiçoado, não, que ele estava no perfeito, que ele sentia prazer nas fraquezas, que ele via que era o poder de Deus operando Aleluia. nele, né? Eu separei um versículo aqui também que eu Sim. acho que poderia falar, que é 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 7. Sim. Eu acho que pega um gancho sobre o que nós estamos falando, dando um testemunho do irmão Paulo, como testemunho, como a gente tem que ver o tesouro, tem que ver Cristo. Amém. Paulo fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nossa. E olha ali, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, Amém. abatidos, porém não destruídos, Aleluia. levando no corpo o morrer de Jesus, para que Amém. também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, de Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sim. Sabemos que aquele ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Amém. Porque Amém. todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes. Aleluia. As ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus, né? Então você vê Aleluia. que o próprio testemunho, quando fala que seja imitadores, mas Paulo estava sentindo que ele como sentiu que como ele é um vaso de barro, que estava a essência estava a manifestação era o Cristo em seu viver, né? Amém. Então, a palavra é maravilhosa, irmãos. Falei, Glória a Deus. aleluia. Rico demais. Verdade. O René escreveu aqui, essa perfeição não significa uma impecabilidade moral externa ou alcançar um estado de bondade humana, mas algo muito mais profundo. Muito bom, irmão. É isso Muito mesmo. bom, irmão. É isso É mesmo. isso aí. Glória a Deus. Aleluia.
Você sabe que Amém. Verdade. hoje era para desenvolver a questão da consciência, mas não deu, né? Não, estamos Mas, conversando, mas no puxando domingo, um assunto. o domingo podemos a gente abordar cada irmão um ponto sobre isso, né? Porque você sabe, irmãos, que esse ponto da consciência, Paulo aborda muito forte. E o livro de Hebreus também nos ajuda muito a entender isso. Então, eu acho que é oportuno nós desenvolvermos isso aí da consciência, porque existe hoje, vamos dizer, uma dificuldade de entender esse raciocínio das Escrituras quando aborda a consciência. Tem vários versículos que são categóricos, né? Como, por exemplo, pessoas que naufragaram na fé por causa da má consciência, né? Então, eu acho que vai ser interessante nós, se o Senhor permitir, no domingo, poder desenvolver esse assunto. Então, os irmãos podem, cada um em sua particularidade, ir lendo e orando e buscando sobre isso para enriquecer a reunião. Vai ser muito bom. Amém. Amém. Tá Aleluia. bom, meus irmãos? Tá bom, amado Louvado irmão. seja Deus. Que o Senhor dê um Obrigado. bom descanso para os irmãos. Obrigado, irmão. Aleluia. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Descanso. Nossa, irmão. Até a próxima, Abraço Outro para irmão. irmão todos. Tchau, tchau. Carlos, irmão Genaro, Amém. irmão Amém. Vitor. Tchau, tchau. Amém. Graça e paz, irmãos. Tchau, graça e paz, irmão. Amém. Amém. Tchau, amém. Tchau, tchau.